Isso aí, galera, bora lá para mais um papo. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Eu tô, como vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul, a minha cidade não foi atingida, mas no meio de tudo isso que está acontecendo, eu tô sem internet na minha casa, tá? Eu tô apenas com a internet do meu celular e eu tô trabalhando assim enquanto eu aguardo, né, um técnico aí da operadora aqui do serviço que eu contrato para restabelecer. Não sei se foi na rua, se foi aqui na minha casa, enfim, estou aguardando. Mas eu não poderia deixar de comentar com vocês algo que é muito importante, que é um mega espetáculo, né? O grande show da Madonna, que aconteceu agora aqui no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, beira da praia, público recorde de shows, tanto da Madonna quanto no Brasil. Fala-se aí em 1.600.000 pessoas. Gente, é muita gente. É muita gente. E não é apenas surfar uma hype, embora também seja o motivo de eu estar aqui comentando o show da Madonna, mas é que é uma discussão importante sim. A presença da Madonna no Brasil suscitou uma série de discussões. A primeira delas é sobre o financiamento que o Lula, que o governo federal teria investido no financiamento do show da Madonna, não teria cabimento isso, ainda mais agora com as enchentes no Rio Grande do Sul, o estado inteiro precisando ser reconstruído. Vamos separar as coisinhas aqui, galera, isso é fake, tá? Foi uma ação do Itaú, patrocínio da Heineken, que custearam a maior parte do evento, e lógico também teve uma boa contrapartida da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e também do governo do Estado do Rio de Janeiro, ambos governados aí por bolsonaristas. Vamos sublinhar isso, porque o bolsonarismo está utilizando a fake news de que foi pago pelo Lula. Mas é importante a gente destacar que esse tipo de evento é algo que eu penso que nós temos que defender. Por quê? Porque isso não é gasto, isso é investimento. O retorno para a cidade do Rio de Janeiro foi alguma coisa em torno de 300 milhões, sendo que prefeitura e governo do estado fizeram aí uma contrapartida na ordem de 20 milhões. Tá? Então, assim, a contrapartida foi relativamente baixa, perto do retorno. E eu acho que o estado tem que fazer isso mesmo, viu, gente? Tem que investir para gerar retorno para as pessoas. Então, assim, os hotéis lotados, né, quem tinha Airbnb para alugar, alugou, os restaurantes, os comerciantes de rua, enfim, movimentou a economia não apenas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Né? Com muita gente, inclusive, vindo para o Brasil de fora do Brasil. Então isso não é gasto, isso é investimento. Eu acho que é isso mesmo que o Estado tem que fazer. O Estado tem que auxiliar a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa melhorar a sua situação, fazer o país crescer e se desenvolver, movimentar a economia. Então esse é o primeiro ponto. Vamos desmentir aí a fake news, o investimento do Lula, da Janja, que teria ido lá assistir, e, enfim, a gente sabe que isso não é verdade, a Janja estava aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Lula, e o que é verdade é que nós tínhamos lá alguns bolsonaristas de camarote, mas tudo bem, eu acho que eles também têm o direito de assistir o show da Madonna, afinal de contas, um showzaço. Eu não sou, embora eu seja contemporâneo da época de maior sucesso da Madonna, né, eu aí com 42 anos, pude acompanhar toda a carreira da Madonna, eu nunca fui fã, né? Nunca fui um cara que gosta das músicas, assiste, escuta. Não. E eu esperava um show que eu podia assistir pela televisão como um grande espetáculo, como de fato foi, mas foi ainda maior do que eu esperava, porque eu não gosto muito desse conceito de não ter banda no palco, de utilizar muita tecnologia, embora o show seja uma grande produção, um show de dança, enfim, um monumental espetáculo. E foi isso que foi. Um monumental espetáculo. Tá? Uma senhora ali de, sei lá, 65 anos, né, que veio para o Brasil fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, né, com a sua música, com a sua dança e com a sua crítica. Com a sua crítica. E é nesse ponto que eu acho que a discussão fica mais interessante. Por quê? Seria a Madonna um ícone da esquerda? Seria uma diva perfeita, sem defeitos? Eu acho que a coisa não deve ser problematizada por aí.
Tá? Flagrantemente, ela não é uma pessoa conservadora, longe disso, né? Então a gente tem sim ali valores progressistas. E o papel da Madonna, sobretudo naquilo que ela construiu desde os anos 80, em defesa, por exemplo, das pessoas que vivem com HIV. Isso acaba atingindo a comunidade LGBT, que foi muito estigmatizada, sobretudo nos anos 80, mas ainda é até hoje. Então, há uma relevância muito grande da história e do trabalho da Madonna para essa população marginalizada, essa minoria política. Então, ela não é apenas um ícone pop, mas também uma pessoa capaz de movimentar politicamente esses interesses dessas minorias que ela defende, e isso é algo que nós temos que agradecer, nós temos que incentivar, é algo muito importante. É muito importante porque isso é uma política que ajuda a salvar vidas, que ajuda a mudar paradigmas, ajuda a entender melhor as circunstâncias dessas minorias. Então, é muito relevante o trabalho da Madonna nesse sentido. Agora, não dá para a gente associar ela diretamente à esquerda. Isso até pode acontecer em dadas circunstâncias. Agora, a Madonna, se ela é esquerda, a gente tem que colocar ela dentro do paradigma daquilo que é liberal nos Estados Unidos, que é, em alguma medida, classificado como esquerda. Estou falando da linha política do Partido Democrata, que não dá para a gente falar que é uma linha de esquerda. É uma linha que, no máximo, é progressista nos costumes. E a gente vai problematizar isso mais adiante. Agora, para a nossa realidade aqui no Brasil, isso serve para um discurso que ajuda a esquerda. Um discurso que a gente tem que, de alguma maneira, se aproveitar, porque o impacto da apresentação da Madonna foi muito gigantesco. Recorde de audiência na Globo, recorde de turismo na beira da praia, num único show individual em Copacabana. O Brasil inteiro falando disso. Então a gente tem que instrumentalizar essa discussão para politizar. Você sabe que o meu papel aqui é fazer essa politização. E eu acho que a gente pode aproveitar isso. Por quê? Flagrantemente, nós estamos mais caretas. Eu acho uma coisa bizarra, bizonha, jovens conservadores, pior ainda, jovens reacionários. Eu até entendo, em alguma medida, que os jovens não conheçam o trabalho da Madonna. Ninguém é obrigado a conhecer. Afinal de contas, é uma coisa já datada, é uma senhorinha de 60 e tantos anos. Embora eu acho que é até bom que se conheça. Eu nasci e não convivi com Elvis Presley, com Bob Marley, e eu conheci o trabalho dessas figuras que têm uma expressão cultural muito forte. Eu sei que você pode dizer, mas Humberto, isso aí é cultura gringa, é soft power. Claro, a gente sabe tudo isso. Mas quanto mais versado a gente é, melhor, não há problema nenhum. Mas também não há um problema grave em não conhecer a Madonna. O problema está em se escandalizar com o show da Madonna. O bolsonarismo está dando pirueta, está dando pulos. Escandalizado, Sodoma e Gomorra, libertinagem, culto satânico. A gente está vendo todo tipo de bizarrice sendo instrumentalizada pela direita. O que eu estou propondo aqui é que nós também façamos essa batalha, que a gente também busque esse tipo de debate para que não fique apenas para a direita fazer essa instrumentalização. Porque a direita, além de tudo, ela é hipócrita. A gente tem denúncias e mais denúncias de pedofilia de pastores, a gente tem sertanejo sexualizando os seus shows, as mulheres, o tempo todo, e para eles tá tudo bem. A Madonna veio no Brasil na mesma semana que um pastor bolsonarista disse que tinha beijado a própria filha. E, no entanto, não vi nenhum escândalo por parte dessa bolha conservadora bolsonarista. Então trata-se sim de hipocrisia. E segundo, a Madonna não veio aqui fazer o que fez porque é o Brasil. Ela veio fazer o que ela faz nos seus 40 anos de carreira. Se alguém está surpreso com o que viu no palco, né, aquela ousadia é tradicional da Madonna. A cena que a gente viu dela no palco com a Anitta, no palco com a Pablo Vittar,
Isso é a Madonna na sua quinta essência. Esperava-se o quê? Se esperava aquilo. O foi esperava aquilo. Ela prometeu e entregou. A plateia estava em êxtase. E a gente tem que sim também ter quem levante essas bandeiras, quem faça esses debates, quem normalize essas coisas. Para que a gente fique menos careta. A sociedade está mais careta. Isso é flagrante. E isso é obra daquilo que vulgarmente a gente chama por aí de polarização. Essa polarização é produto da crise do capitalismo, que faz com que a classe dominante precise se agarrar às estruturas fundantes dessa sociedade, ou seja, aquilo que nós chamamos de conservadorismo. Então se apega no racismo, no machismo, na LGBTfobia, e a obra de arte, que é o espetáculo da Madonna, confronta diretamente isso. A gente não pode, como eu disse antes, confundir isso necessariamente com a esquerda, porque isso não é necessariamente esquerda. Isso pode ser muito bem associado ao discurso do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é liberal, e mesmo que lá se associe liberal à esquerda, não é esse o entendimento que nós temos que fazer. Porque não há uma oposição entre os dois grandes partidos dos Estados Unidos, entre esquerda e direita. A oposição mais flagrante é entre conservadorismo e progressismo. Só que esquerda e direita é uma posição política que deriva de uma interpretação econômica, uma interpretação derivada das relações de produção. E nesse caso, democratas e republicanos nos Estados Unidos não divergem sobre a economia. Ambos têm na base a defesa do capitalismo, a defesa do imperialismo, ou seja, aquilo que nós entendemos como políticas de direita. Então não, a Madonna não é um ícone necessariamente da esquerda, mas que nós da esquerda brasileira podemos utilizar como um ponto de virada, como algo da materialidade para instrumentalizar e ter de volta uma outra posição de luta, quem sabe menos conservadora. Porque sim, no Brasil o progressismo está mais ligado aos grupos da esquerda na política. Não é exatamente um simulacro da política dos Estados Unidos. E a gente tem que entender que, ao aproveitar isso, nós não podemos fazer o jogo, por exemplo, da Globo e de determinada elite sudestina, que quer fazer do Brasil uma réplica da política praticada nos Estados Unidos, essa dicotomia entre conservadores e liberais, sem que haja diferenças substanciais no projeto econômico dos dois partidos. Então é por isso que a gente vai ver o apoio desses setores que apoiaram o Paulo Guedes, que historicamente apoiavam o PSDB. Porque essa é a ideologia por trás das mentes que controlam a propaganda, o setor de jornalismo da Globo, que sempre foi um quarto poder no Brasil. Então, não esperem que eles vão defender uma política de esquerda, porque eles defendem determinadas pautas progressistas, sobretudo nos costumes. Então é normal a gente ver a defesa do Grupo Globo e dos seus ventrílocos de espetáculos, de posturas, de dinâmicas que possam, em alguma medida, ajudar essas minorias, pelo menos no sentido dos costumes. Mas qual o debate? A gente pode sim instrumentalizar isso para enfrentar o bolsonarismo, que é o fascismo do nosso tempo, sem perder o horizonte de que a comunidade LGBT, as mulheres e todas as demais minorias que são beneficiadas pela luta histórica que a Madonna travou a partir da sua arte, nós não podemos fazer apenas o debate do progressismo liberal. Porque nós não vamos ter a emancipação da mulher, a emancipação da comunidade LGBT, apenas com transformações individuais e transformações nas pautas dos costumes. Então, o problema não está em nós da esquerda também fazermos esse debate. O problema está em nós cairmos numa idealização do que é a Madonna, o show da Madonna e essa cultura que se tenta importar dos Estados Unidos para cá. Então, sim, eu acho que pode ser utilizado como um ponto de virada, como um ponto de debate político, para que a gente fique menos careta.
Porque essa caretice, essa babaquice que a gente está vivendo é produto da crise do capitalismo e da maior exposição dos antagonismos de classe. Esse é o ponto. E aí há um apego maior ao conservadorismo como uma defesa do status quo. Saca? Se daqui a pouco a comunidade LGBT, se daqui a pouco as mulheres têm mais voz, o homem branco, cis, hétero, que sempre foi dominante, vai perdendo ou vai ter, no mínimo, ameaçado o seu protagonismo. E é disso que se trata. Basta ver uma ameaça do protagonismo do conservador na sociedade para que ele, se sentindo ameaçado, ataque quem ataca esse protagonismo. É um medo de perder a sua posição de dominância, de perder seus privilégios. E aí a gente começa a escutar coisa como racismo contra brancos, heterofobia, cristofobia. Nada disso existe na sociedade brasileira. Essas coisas são elementos estruturais. Por mais que uma pessoa branca possa ter sido vítima de um xingamento, né, como eles gostam de utilizar aí, branquelo, azedo, palmito, isso não é racismo, isso é um xingamento, porque o racismo é uma questão estrutural. Ninguém no Brasil perde o emprego por ser branco. Ninguém no Brasil tem mais dificuldade de arrumar um emprego por ser branco. Ninguém no Brasil tem mais chance de tomar um enquadro ou de ser preso pela polícia militar por ser branco. Por ser negro, sim. Por isso existe racismo no Brasil, mas não contra brancos. Então esse discurso é um discurso de um grupo que se sente ameaçado no sentido de perder os seus privilégios. E aí atacam esse tipo de discurso que, em alguma maneira, valora essas minorias. Então a gente tem que aproveitar, assim, o engajamento, aproveitar, assim, que isso é debate, para travar essa discussão, para mostrar como a gente está careta, e essa caretice é produto do homem branco, cis, hétero, dominante na nossa sociedade, que se sente ameaçado. Vai que ele tem que disputar no mercado de trabalho com um gay, com uma mulher, com um negro, com um indígena, com um imigrante, isso o ameaça. Ele perde os seus privilégios. Então a luta da Madonna pode ser instrumentalizada pelo nosso debate neste sentido. Não comprando o discurso ipsis literis importado dos Estados Unidos, porque lá a política dominante é outra. Vejam, a gente pode explorar de muitas maneiras o que aconteceu no show. Uma delas é para deixar de ser tão careta, porque aquilo que a Madonna fez no show não é nada diferente do que ela fazia nos anos 80, nos anos 90. A gente tem que sim entender como dialogar sobre essas coisas e não se escandalizar apenas com esse viés conservador. Um momento que me marcou bastante no show foi quando ela e a Pabllo entraram com a camiseta da seleção brasileira. Algo que sempre foi tão ligado à cultura popular de base no Brasil e que foi instrumentalizada agora pelo fascismo, como as camisas negras foram instrumentalizadas nos anos 30 do século passado, pelos fascistas na Europa do século passado. Hoje, quando a gente vê uma casa, um carro com a bandeira do Brasil, uma pessoa com a bandeira do Brasil, automaticamente a gente associa isso ao fascismo brasileiro do século XXI. Então a gente tem que sim pegar de volta esses elementos. Mas eu sempre digo, quando as pessoas vêm com esse papo de pegar de volta esses elementos, com o seguinte ponto. Não adianta simplesmente agora eu botar uma camiseta da seleção e sair na rua e achar que assim eu estou pegando de volta esse elemento. Tem que haver uma virada que exista a partir da materialidade, da realidade material. Como, por exemplo, a cena icônica em cima do palco, protagonizada pela Pabllo Vittar, pela Madonna. Eu acho que isso pode ser um ponto de virada, um ponto da gente instrumentalizar um acontecimento da realidade para fazer essa disputa. Porque eu acredito que a gente tem que enfraquecer o fascismo de todas as maneiras. Nós só vamos derrotar o fascismo em definitivo com a derrota do capitalismo, porque o fascismo é um elemento necessariamente existente no capitalismo. Então superar
O fascismo é superar o capitalismo. Agora, no capitalismo existem muitas lutas que a gente pode fazer para além da nossa pauta maior, da nossa pauta final, que é a revolução, que é a construção da nossa via revolucionária. Ao longo deste processo, muitas outras lutas a gente também tem que ir travando, inclusive para também colaborar no processo de organização, de conscientização. Uma forma da gente interferir nas lutas que estão presentes, que estão latentes e que o nosso povo e nossa classe trabalhadora vem travando. Então a gente tem que se instrumentalizar esses elementos, se aproveitar dessas circunstâncias. Porque às vezes, coisas que demoram décadas para que a gente consiga reverter, basta um acontecimento desse tipo para que a gente ganhe meses, talvez anos de lutas, se a gente fizer a melhor instrumentalização. Por isso eu estou aqui travando esse debate. Porque, lógico, muita gente da esquerda, sobretudo da esquerda radical, vai chegar para mim e vai dizer: Humberto, você está aqui defendendo uma sionista. Você está aqui defendendo pinkwashing. Não, gente, não é isso. Eu estou justamente problematizando e botando cada coisa no seu lugar. Tá? Então, assim, sim, a Madonna frequentemente está envolvida com o discurso sionista nos Estados Unidos. Mas vamos lembrar o que eu estou dizendo aqui ao longo do nosso papo. Trata-se da típica postura do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é também uma faceta do sionismo. Então não espere da Madonna uma crítica ao Netanyahu, por exemplo, porque ela está mais envolvida politicamente com esse viés. E aí a discussão que a gente tem que fazer nesse sentido é a seguinte: por mais que seja uma diva, que seja um ícone, esses ícones, gente, não são seres perfeitos. Não são. É um ícone, é muito importante, até para além das questões que a gente já discutiu aqui. O peso da Madonna na história do movimento LGBT é muito grande, pela colaboração que ela vem dando ao longo dessas décadas, não só de visibilidade, mas respeito, dignidade. Então a gente não tem como simplesmente negar tudo isso, toda essa construção importante que a gente deve aqui também aproveitar, em função de uma postura A, B ou C da Madonna, que é flagrantemente reprovável. A gente tem que reprovar o que é reprovável e se aproveitar do que é bom. Então não é negar o sionismo da Madonna. Não é isso. É problematizar o debate. Entender que na nossa circunstância, na nossa situação, ela pode sim colaborar com essa sua passagem. Vai depender de como que nós vamos trabalhar essa memória, como é que nós vamos trabalhar o debate que está acontecendo. Porque se a gente voltar as costas para esse debate, a gente não vai participar dele e vai deixar a direita debatendo sozinha, se aproveitando. E se a gente simplesmente fizer uma defesa cega e não politizar a situação, a gente perde a oportunidade. É claro que tem sim um quê de pinkwashing, ou seja, de utilizar aí as bandeiras, a luta LGBT para vender mercadoria, para vender show. Isso é a cara, né, do progressismo liberal dos Estados Unidos. A gente sabe disso. A gente sabe que o capitalismo ele vai instrumentalizar todas as lutas. Então o capitalismo vai instrumentalizar a luta LGBT, vai instrumentalizar a luta antirracista, vai instrumentalizar a luta feminista. Qual é o nosso papel? Então tá, então como isso é pinkwashing, então não vamos se posicionar, ou vamos fazer coro ali junto com a direita, vamos demonizar. Eu acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que politizar. Esse é o grande ponto. A politização. Até para as pessoas entenderem que sim, há essa sanha do capital, há esse interesse de instrumentalização, há sim o capital apoiando esse tipo de pauta a fim de esvaziar a pauta. Porque é isso que se faz. Se coloca aquela ideia de que as minorias podem estar no topo, que depende, na verdade, de cada um. Nesse individualismo que é a quintessência da ideologia
liberal capitalista. Como se a libertação das opressões sobre as minorias, sobre a comunidade LGBT, sobre as mulheres, fosse algo que diz respeito apenas aos indivíduos que fazem parte dessas minorias. Como se a libertação das opressões fosse produto da luta de cada um dentro da sociedade capitalista. Não é. Não é. Jamais vai ser. Porque a opressão é sistêmica, então nós temos que mudar o sistema. A opressão é estrutural, então nós temos que derrubar essas estruturas. Só que a direita, nesse pinkwashing, nessa forma de instrumentalizar essa luta, está fazendo a sua politização. Está buscando interferir nessa luta, politizando as pessoas a fim de esvaziar a verdadeira luta emancipatória, que é a luta anticapitalista. Nós vamos abandonar essa trincheira de luta? Não, nós vamos fazer essa disputa. Nós também vamos buscar essa instrumentalização, para que as pessoas entendam que sim, é muito importante que tenha um ícone pop dessa relevância, capaz de levar tanta gente, de ser um debate tão grande numa sociedade de um país gigantesco como o Brasil. A gente tem que aproveitar isso e fazer esse debate trazendo a conversa para o nosso lado. Utilizando isso como uma forma de conscientização, de explorar um elemento da realidade, de explorar um acontecimento. Não apenas ficar de esquerdismo infantil, dizendo, olha, isso aí é pinkwashing, então não. Não, eu gosto, gente, de apostar na inteligência do povo. A gente não pode menosprezar a inteligência do povo, a gente tem que disputar a inteligência do povo. Então é isso que eu estou propondo aqui. Eu estou aqui fazendo um vídeo, conversando com vocês, aproveitando o acontecimento para engajar mais, para colocar na thumbnail e no título uma foto, a cara da Madonna, porque a gente tem que aproveitar a realidade material que está dada e interferir nela, transformá-la, explorar a contradição existente nela. Porque a realidade ela é cheia de contradições. Qualquer ícone pop, qualquer ícone da política. Ainda ontem eu estava aqui problematizando um cara que eu sou fã, que é o Mano Brown dos Racionais. Que eu acho que é um cara foda pra caralho. Mas o fato de eu achar ele foda pra caralho, dele acertar pra caralho, não significa que a gente necessariamente tem que subscrever de maneira acrítica tudo o que ele fala. A mesma coisa é o sentido da Madonna. Tem a questão do sionismo, tem a questão do Partido Democrata dos Estados Unidos, tem o pinkwashing, tem, nós não vamos negar. Nós vamos, inclusive, politizar isso, nós vamos, inclusive, problematizar isso. Agora, a legião de fãs, o trabalho importantíssimo que ela fez para as pessoas que vivem com HIV no mundo inteiro, comunidade LGBT do mundo inteiro, pelas mulheres do mundo inteiro, ao longo de 4 décadas de obra, a gente não pode jogar isso tudo no lixo, por causa das posturas dela que não condizem com o pensamento revolucionário, com o pensamento da esquerda. Então a gente tem muita coisa que a gente pode problematizar e aproveitar dessa discussão, para além do título, para além da thumb. Tem a questão da política dos Estados Unidos, tem a dicotomia de esquerda e direita, tem o ambiente fascista, tem as lutas das minorias, tem a luta anticapitalista, tem a retomada dos símbolos, tem a questão do conservadorismo no Brasil. Me incomoda demais jovem reacionário, jovem careta. Saca? A gente tem que atacar e buscar trazer de volta os jovens pro lado da revolução. Cadê o jovem radical? Cadê o jovem contraventor? Cadê o jovem que não aceita tacitamente as coisas? Agora a gente tem visto jovens que parecem senhores de 60 anos. Aí a gente vê uma senhora de 60 e poucos anos no palco escandalizando jovens de 18 anos. Isso não pode estar certo. Então a gente tem que utilizar isso sim. Então esse vídeo, gente, para além de engajar no tema, também tinha como objetivo travar esse debate, mostrar que a gente tem que pegar elementos, coisas que são pauta, que são assunto, e politizar. Porque é isso que a direita está fazendo há muito tempo. Nós não podemos deixar esse flanco aberto para a direita utilizar.
Então não é por causa do sionismo, ou do liberalismo, ou do pinkwashing da Madonna, que a gente não vai aproveitar aquilo que a gente pode aproveitar dentro da nossa lógica política, dentro do nosso debate político. É isso que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, assim, não foi react, como eu disse lá no início do vídeo, vai que você chegou agora. A gente está com um problema na internet aqui da minha casa, em função do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas eu vou continuar entregando o conteúdo para vocês, não se preocupem, e assim que normalizar as coisas aqui, a gente volta com as nossas lives no canal de cortes, com os nossos reacts, para que a gente nunca deixe de estar aqui nessa batalha da comunicação, nessa batalha da agitação e da propaganda, que é a batalha que eu escolhi para mim e é onde eu acho que eu posso colaborar mais com o debate. Beleza, gente? Bom, se você chegou aqui até o final desse vídeo, pô, dá uma moral aí para nós, né? Deixa teu superchat, deixa aí o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal. Se quiser apoiar o canal de outras maneiras, além do superchat ou do clube de canais, todas as maneiras de estar colaborando vocês vão encontrar aqui no comentário fixado. Tem muitas formas de fazer isso. Se você não quiser perder nenhuma atualização aqui do canal, também tem aqui no comentário fixado o link para o nosso canal no Telegram. Lá você vai ser sempre notificado quando tiver vídeo novo. Tem também aqui no comentário fixado o link da Loja da Soberana. Curtiu o bonezinho? Dá uma olhada lá na Loja da Soberana, dá uma moral pro nosso coletivo. Tá? Tudo que a gente vende na loja não é pra gente ficar rico, a gente não tá virando capitalista, não. A gente apenas está buscando financiar a nossa luta, né? Financiar as nossas ações de luta, então é muito importante também que você colabore. Falou, valeu e até a próxima.